Reginaldo, qual o significado do Estado laico e qual a sua importância para a democracia e a liberdade individual? Então, meu amigo, vamos lá. Para a gente falar de laicacismo, até estava batendo um papo aqui ainda agora, eu estava falando de um cara que é uma inspiração para mim. Ele é uma inspiração para mim porque ele está muito ligado à minha vida doutrinária, religiosa. E ele é uma inspiração para mim porque ele dá um salto só da visão religiosa, mas ele tem uma relação muito profunda com o mundo comum, o mundo civil comum, que é o professor Felipe Aquino, da rede de televisão Canção Nova. E ele trouxe já muitas vezes uma visão extensa, profunda sobre o laicacismo na sociedade, ou sobre o Estado laico. E somado a isso, eu como um pensador orgânico, né, como alguém que faça as minhas pesquisas para fazer as minhas compreensões e busco conversar com muita gente, e depois é claro que eu vou fazer uma análise disso. Eu trago dois pilares para a compreensão do laicacismo na sociedade e do Estado. Primeiro, que a gente precisa de uma compreensão. O que é o laico mesmo? O que de fato é o laico, para a gente entender o quão importante é que o Estado se preserve laico. Primeiro que laico vem a primeira dimensão da compreensão etimológica de laico, vem de laikos, com K, que é o grego antigo. O laikos do grego antigo, ao pé da letra, na nossa língua, no nosso idioma, na norma culta, quer dizer povo. Então, laikos, advindo do grego antigo, é povo. E laico, sobre a visão religiosa, né, quer dizer, se você é leigo, aí laico, com a letra C, então se você é leigo, segundo a compreensão do mundo religioso, quer dizer que você não pertence. Então, leigo é aquele que não pertence. Então, compreende porque é importante a gente entender se o Estado é laico, de acordo com a origem do grego antigo, quer dizer que o Estado é do povo, e enquanto do povo é do regime democrático de direito, ele é livre e libertário para formular o pensamento, desenvolver uma crítica, desenvolver a busca de uma resolução, fazer uma discussão de conjunto, ou deveria ser assim o Estado democrático de direito. E aí o laicacismo do Estado, ele é extremamente importante porque ele não tem uma bandeira, ele não tem uma doutrina, ele não tem uma mesa religiosa. Logo, ele não vai regular quem não é por aquela orientação moral, aquela orientação ética, aquele estado de estar obrigado porque você pertence a uma bandeira X, Y, Z de crenças. E aí vamos colocar todas. É claro que quem usa muito a consciência de um Estado não laico é muito o universo cristão. Nós temos ouvido aí grandes discussões com o movimento da polarização mundial alcançando o Brasil e o crescimento dos últimos anos dessa polarização e de algumas tendências que defende o encerramento do Estado laico e um Estado brasileiro com um crédulo professo, e é extremamente perigoso isso, exatamente por esse motivo. Se ele é laicos, ele é povo, ele somos todos nós. Se ele é leigo, religioso, quem não é, não faz parte. E aí, se você não faz parte, você vai estar sempre errado. Se você não faz parte, tem alguma mácula em você. E quando você tem uma mácula, ou você é encerrado porque é julgado insuficiente, ou você é corrigido. Esse é o grande perigo
do encerramento do Estado laico. Esse é o grande perigo da discussão do encerramento do Estado laico e de colocar uma crença, porque enquanto laico, na visão teológica, filosófica, religiosa, quer dizer não pertence. Então começa já uma guerra aqui. Se nós pensarmos que nós estamos num país cujo a riqueza de diversidade religiosa, histórica, ancestral, pauta a nossa própria existência, pauta o nosso advento cultural, pauta as nossas etnias, pauta todo o nosso povo. Então qual é a religião que deve predominar numa discussão do encerramento do Estado laico? São as religiões de mesa cristocêntricas, são as religiões de mesa ritualísticas afro? Qual é? Ou são as outras que existem num país em que ainda é possível ter a diversidade religiosa? Ou é a mesa com nenhuma dessas presente? Será a mesa agnóstica? Será a mesa ateia? Será a mesa nenhuma? Qual é a orientação do crer que vai orientar essa nação se o Estado laico for encerrado, for terminado? E se ele for encerrado e terminado sob a força, porque um segmento religioso encontrou apoio e amparo na força para se impor e passa agora a pautar o Estado nacional com uma crença, as outras vão aceitar de maneira passiva? Não se instituirá, à luz do que nós vemos em diversas outras regiões do mundo, a tal chamada Guerra Santa? Todos irão aguardar em silêncio, serem feridos, serem julgados insuficientes, serem submetidos a uma correção da sua crença ou da sua não crença, uma vez que você vive num estado livre e libertário para crer e para não crer? Não, aqui então é um risco muito grande, meu amigo. A discussão do Estado não laico é uma discussão muito mais sistemática, extensa e perigosa do que o que a gente imagina. Muito mais, mas muito mais. Então, Reginaldo, essa coisa da laicidade protege a nossa democracia, correto? Porque nós vivemos num país multirreligioso, vamos dizer assim. Temos as religiões, como você falou, afrodescendentes, a religião cristã. Então me explica como é que é isso, como é que ele consegue garantir essa democracia? Então, a garantia está na resistência. A garantia sempre estará na resistência. Mas qual é o tipo de resistência? Quando a gente ouve a frase resistência, nós estamos falando de que tipo de resistência? A resistência armada? A resistência de guerra? Ou a resistência intelectual? Ou a resistência racional? Ou a resistência dos grandes debates? Essas três últimas, no meu ver. É a resistência do grande debate. É a resistência da razão. Mas a razão de quem? A razão de quem tem uma crença, a razão de quem não tem uma crença, ou a razão absoluta, que é a razão que vai preservar a integridade humana acima de qualquer coisa. A integridade humana acima de qualquer coisa. Inclusive, me permita abrir uma aspas aqui, que quando a gente ouviu nos últimos anos alguma coisa acima do povo, alguma coisa abaixo do povo e o povo no meio, como se fosse um sanduíche, não é bem assim. As boas práticas religiosas, elas colocam o indivíduo humano no centro. Elas abraçam o indivíduo humano. Então é o indivíduo humano o grande desejo de cuidado e de tratamento. O que não acontece quando uma corrente deseja encerrar esse movimento livre e libertário de uma nação inteira. E aí é quando logo surge a questão do peso. Vamos pesar. Não, o peso não está correto, vamos corrigir esse peso.
Ou então não tem correção a esse peso, vamos eliminar esse peso. É onde entra todo o risco, né, fundamentalista da compreensão. É realmente, de maneira muito insistente, nunca será incansável quem defende a ideia da preservação do Estado laico. Porque, inclusive, na preservação do Estado laico, toda maneira de crer e de não crer é bem-vinda. Reginaldo, certo dia eu fui ao judiciário, aí se falou que o Estado é laico, a laicidade, pelo que eu entendi, o Estado não tem religião. Mas eu fui numa audiência e atrás do juiz tinha um crucifixo. Então, cara, a gente tem que dar um mergulho breve na história, né? Não podemos esquecer que o Brasil sofreu uma ocupação que na história é narrado como descoberta, né? Seja ocupação ou descoberta, quem acha que descobriu ou quem de fato ocupou, trouxe consigo sua crença. Então, naquele momento, a gente sofre esse desembargo que era a crença católica apostólica romana e que nem era praticada, viu? Ela era mais declarada do que praticada, porque quem conhece os meandros e a filosofia vê quanto eles erraram e sacrificaram a doutrina. Bom, mas eles trouxeram isso, imputaram desde aquele primeiro momento e culturalmente essa origem histórica cultural daqueles que vieram aqui e durante anos estiveram conosco, imputaram seus símbolos e trouxeram suas marcas. Então as grandes casas de lei, os tribunais, as casas legislativas, a cátedra, o ambiente da cátedra majoritária do país, acaba tendo um símbolo que é o Cristo crucificado, que deve chorar tantas e muitas vezes em estar naquela parede mediante os professos daquelas cátedras ali, que muito mais se parecem, e aí aqui é um livre comentário e um julgamento, às vezes mais se parece com Judas Iscariote do que com os dissidentes do Cristo ou o próprio Cristo, quando estão imputando o seu poder sobre a nação. Então, ver o crucifixo num ambiente de poder, ele está muito ligado a essa questão cultural, né? Sinceramente, eu tenho a minha crença religiosa, mas eu defendo que também esses ambientes deveriam transpirar o laicismo, até em respeito às múltiplas religiões que nós temos no Brasil e as boas práticas delas. E é muito ruim quando você vê uma autoridade que professa um credo, ao professar um credo e está num ambiente de autoridade, podendo exercer a autoridade, não exerce a moral da crença que ele diz ter. Então, e na educação, né? A escola é um ambiente conflituoso, porque cada criança traz o seu mundo de casa para dividir com outras crianças que têm um outro mundo. Ou seja, pode ser uma outra religião. Como é que a educação laica pode ser promovida para garantir a formação do cidadão crítico e consciente, independente das suas convicções religiosas? Olha, desde a tenra infância. E, novamente, a gente tem que ir à história. A gente ouve falar a palavra estruturação ou estrutural. Qualquer coisa para ser estruturada tem que ter criado um mecanismo físico, tem que ter criado um processo que deu origem àquele alicerce, deu origem àquela história. A educação, vamos lá, o Brasil ficou 101 anos, se eu não me engano, mais de 100 anos ou 100 anos, um século. Durante um século, a comunidade preta brasileira sofreu um apartheid educacional. Ela era apartada do direito de receber educação. Inclusive a origem da educação deficitária e da educação de baixa importância para o Estado está aqui, nesse preconceito estrutural que foi lei. Havia uma lei que nos proibia de ter acesso à educação. Então, nós estamos numa luta muito, mas muito ali na esquina da luta por uma educação mais equilibrada, mais equânime e que respeite
respeite mais a questão étnica, cultural do nosso povo, que está muito ligado a esse universo diverso. Então, não apenas daqueles que chegaram aqui, mas hoje, com mais consciência, com mais debate, mais instituição debatendo a educação. Então nós tivemos lei que nos apartou, nos afastou. Hoje nós temos lei que diz que está sobre o estado da obrigação legislativo a discussão, o ensinamento da diversidade religiosa no ambiente educacional. E a gente tem que lutar por isso. A gente tem que buscar isso. E a gente precisa entender do quão é importante para a liberdade plena e o Estado democrático de direito a preservação de um Estado laico. E o Estado que é do povo, que é o laico do laikos, com o K do grego antigo, que ao pé da letra quer dizer povo, e não o laico, que quer dizer aquele que não pertence sobre uma visão religiosa. Então, o laico do povo. O Estado precisa permanecer laico, inclusive para assegurar o direito da diversidade religiosa. A discussão ela é muito mais extensa e tentam minimizar, tentam banalizar essa discussão, até como estratégia de avançar com o projeto da erradicação do Estado laico. Então, essa é uma discussão que não pode nunca se arrefecer. Deve se manter acalorada, mas acalorada no ambiente intelectual, no ambiente coletivo, no ambiente respeitoso e humanizado, para a gente preservar a liberdade que a gente tem a duras penas naquilo que tange o Brasil.